Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer a presença de cada um e cada um aqui. O que a gente está fazendo aqui é a segunda parte de um projeto, aliás, de continuidade com a TV UFPB, não é? Esse projeto teve na sua primeira parte a gravação de 30 vídeos sobre a obra do Paulo Freire. Esses 30 vídeos estão disponíveis na TV UFPB e no YouTube. Então, desde já, as pessoas interessadas têm 30 vídeos disponíveis. Cada vídeo tem entre 25 e 30 minutos. Então, eu fiz isso seguindo as obras do Paulo Freire. Para localizar isso, você entra na internet, no YouTube, escreve lá Paulo Freire Vivo, né? E vai aparecer os 30 vídeos numa sequência, 1, 2, 3, 4, quer dizer, eles podem ser vistos individualmente, cada um. Eu vou ver o vídeo 7, por exemplo, ele existe em si, mas eles são uma sequência. Quer dizer, o primeiro é uma introdução, o segundo é sobre educação como prática da liberdade, o terceiro, e vai indo assim por diante, não é? Então, a gente fez uma palestra aqui nessa continuidade, no dia 27 de março passado. Essa aqui é a segunda palestra dessa continuidade, não é? E nessa continuidade a gente está fazendo um trabalho sobre as bases e as conexões do pensamento do Paulo Freire, certo? Então a gente está aqui com a TV UFPB, com vocês, o que quer dizer, mais uma vez, que essa palestra vai ser gravada em vídeo, etc., editada, e depois também vai estar disponível para todas as pessoas, inclusive para vocês. Eu estou dizendo isso porque, além de a gente estar aqui junto hoje, daqui a um tempo isso vai estar disponível para você, gravado no celular, onde tiver disponível a internet, né? A gente cada vez mais está fazendo um trabalho assim, para que a gente tenha uma divulgação cada vez maior do pensamento do Paulo Freire, que definitivamente, na minha visão, precisa andar pelo mundo, mas principalmente pelo Brasil. Ele andou muito mais pelo mundo do que pelo Brasil. Quando a gente fala que está editando um livro, os livros estão na biblioteca, ou estão na editora, ou as pessoas, uma parte das pessoas não tem acesso a isso, né? Então a gente está, em resumo, jogando tudo isso no YouTube, na internet, para que a gente tenha cada vez mais uma divulgação em relação a isso. E uma coisa muito interessante é que vários países do mundo estão colaborando muito. Então, hoje isso está disponível em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, mesmo estando em português, não é? Se você hoje entrar, por exemplo, no site do Instituto Paulo Freire da França, que fica em Paris, você vê a página dele, e eles estão disponibilizando mesmo em português. Anunciam em francês, mas dizem lá, está em português, se você quiser ter essa disponibilidade. E no meio da palestra eu vou falar um pouco sobre o livro que embasa tudo isso, que é a História das Ideias de Paulo Freire, que esta semana virou e-book e está disponível no site da editora da UFPB. Então hoje, agora não, porque nós vamos fazer aqui, mas daqui a pouco você entra lá no site da editora da UFPB, está disponível o livro gratuito, etc., que tem 200 e tantas páginas, e a coisa mais interessante que eu achei depois do resultado pronto, é que você, quando vai lendo o livro na internet, você pode de lá direto conectar com esses 30 vídeos e abrir lá, você está lendo sobre a pedagogia do oprimido, daqui a pouco você abre o vídeo, são 4 vídeos sobre a pedagogia do oprimido, que está lá disponível. Então, você tem lá, em resumo, um livro e mais, faça a conta comigo, 30 vídeos de 30 minutos. 30 vídeos de 30 minutos são 900 minutos. 900 minutos quer dizer 15 horas de gravação
sobre a obra do Paulo Freire. E isso está disponível aqui agora no seu celular, na internet, onde tiver. Né? Eu sei que tem aqui várias pessoas que são professoras, professores, são alunos, são doutorandos, são mestrandos, né? E da minha parte o que eu peço em nome dessa ideia sobre divulgar cada vez mais o pensamento do Paulo Freire é que vocês não só acessem isso, mas joguem isso para frente, ou seja, disponibilizem ou informem outras pessoas dessa disponibilidade. Tá certo? Eu acho que isso é um trabalho que cada um pode ser um multiplicador disso. Eu vou começar propriamente a nossa palestra e a gente vai andando, não é? Peço a atenção máxima de vocês porque nós vamos tratar de uma teoria brava, não é? Que embasou toda a construção do pensamento do Paulo Freire. Não é? Então vamos lá. Essa palestra, então, é sobre as bases e conexões do pensamento do Paulo Freire. Né? O Paulo Freire, ao longo do tempo, que tempo? Desde os anos 50 até os anos 90 do século passado, quando ele faleceu, ele produziu um pensamento que se espalhou pelo mundo, não é? E esse pensamento não foi feito isoladamente, mas foi feito numa coisa que ele chama a atenção desde o começo. Eu posso dizer que foi construído dialogicamente, foi construído no diálogo com outros pensadores. Não é? Se você acompanhar a trajetória do Paulo Freire, o Paulo Freire sempre foi alguém que trabalhou em equipe. Ele nunca foi um intelectual fechado em quatro paredes, que produzia alguma coisa para depois ver se isso dava certo, não dava certo, etc. Mas ele foi sempre um pensador da prática educativa. E isso não é qualquer coisa. Na educação nós temos vários teóricos que sentam no seu gabinete e pensam a educação e muitas vezes não querem nem ver como é que isso vai para a prática. O Paulo Freire fez sempre um caminho contrário. Ele sempre partiu da prática para refletir sobre ela, para melhorar. Ele inclusive dizia, não é? Eu usei isso até como título de um dos meus livros, que a teoria só tem utilidade se ela consegue melhorar a prática educativa. E nessa trajetória, seja no Brasil ou no exílio, ele foi exilado durante 16 anos pela ditadura militar, não é? Ele fez isso em conjunto com outros educadores, com outros intelectuais, etc. Portanto, o seu pensamento não é de uma cabeça só, vou dizer assim, não é? Mas foi sempre feito com o diálogo com outros pensadores. A palestra de hoje é justamente quais são esses pensadores, que ideias foram essas, como foram muitos pensadores, não é? Nós aqui numa palestra vamos ter a oportunidade de dar um panorama geral, não é? E essa segunda fase da programação que a gente está fazendo com a TV UFPB vai, depois dessa palestra, detalhar cada uma dessas partes. Deixa eu repetir isso. O que a gente vai fazer nessa palestra é um panorama geral dos autores que contribuíram, que dialogaram com Paulo Freire na construção do seu pensamento. Depois, o que a gente vai fazer é pormenorizar isso, especificar isso, fazer outros vídeos praticamente individualizando esse diálogo do Paulo Freire com outros autores. Certo? Então essa é a nossa trajetória, não é? Numa palestra como essa, a gente vai dar uma visão geral para que depois a gente possa individualizar as colaborações, os diálogos que o Paulo Freire fez com outros projetos, com outros vídeos que a gente vai fazer, e a gente estima que para isso nós vamos precisar de mais 15, 20 vídeos
além dos 30 que a gente já fez no programa Paulo Freire Vivo. Só para vocês terem uma dimensão do tamanho desse pensamento, não é? Da dimensão desse pensamento, e é por isso que ele é reconhecido mundialmente como um dos pensadores mais importantes da educação de todos os tempos. O pensamento do Paulo Freire não é pequeno, não é linear, nem é simples. Ele é um pensamento complexo, como diria um autor chamado Edgar Morin. Ele é complexo no sentido de tanto dele ter uma dimensão quantitativa muito significativa, são dezenas de livros que expressaram esse pensamento, não é? Como ele é complexo no sentido dos conceitos que ele vai usar. E eu vou procurar, nessa palestra, fazer um panorama geral, não é? Para a gente ter essa ideia. Veja só. A gente vai acompanhando aqui pelas anotações, etc., que eu fiz na tela, e eu vou acompanhando com vocês e vou seguindo aqui até para eu não desviar desse roteiro. O Paulo Freire, nos anos 50 e 60 do século passado, portanto, há 50, 60 anos atrás, começa a colocar suas ideias da prática no papel. Começa a fazer isso através de uma tese pela qual ele entrou na Universidade do Recife como professor. Hoje a Universidade do Recife é a Federal de Pernambuco. Ele se tornou professor dessa universidade e, para isso, naquele tempo, se fazia um concurso e cada pessoa que ia fazer um concurso apresentava uma tese. Então, ele apresenta uma tese chamada Educação e Atualidade Brasileira. Nela, ele expressa tanto o seu tributo como o seu diálogo com autores importantíssimos como Anísio Teixeira, que é um autor brasileiro importantíssimo, talvez um dos educadores mais importantes do Brasil. Vou tirar o talvez. Com certeza um dos educadores mais importantes do Brasil. E Anísio Teixeira era alguém muito ligado à ideia daquele que é considerado o principal educador, pedagogo do século XX, chamado John Dewey, ou John Dewey, que é um dos pensadores mais importantes da escola nova, do escolanovismo, e o Paulo Freire adota várias dessas ideias. Lógico que o Paulo Freire vai transformando essas ideias na sua visão, não é? O Paulo Freire sempre pega autores e não os repete no sentido só de citá-los, mas vai pegando as suas ideias e vai lendo essas ideias com a sua ótica, com a sua prática. E é isso que ele faz, então, nesse livro Educação e Atualidade Brasileira, que está publicado, que vocês podem encontrar facilmente. Então, esses autores como Anísio Teixeira e como vários outros autores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, influenciaram muito a sociedade brasileira nos anos 50 e 60, e eles eram alguns dos ideólogos do que se chamava de nacionalismo desenvolvimentista. O nacionalismo desenvolvimentista é um projeto da história contemporânea do Brasil, que vai se erigindo a partir dos anos 30, 40, 50 e que depois é interrompido pela ditadura militar em 64. Não é? Então, o Paulo Freire tem essa interação muito importante com autores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Não é? Um desses autores que tem uma referência, uma influência decisiva na construção do pensamento do Paulo Freire, se chamou Álvaro Vieira Pinto. O Álvaro Vieira Pinto foi um dos filósofos mais importantes desse país, e dele é que vem um dos conceitos principais que o Paulo Freire passa a usar, ao seu modo, não é? Mas o conceito de conscientização. Não é? O Álvaro Vieira Pinto escreveu um livro que se chama Consciência e Realidade Nacional. E o Paulo Freire vai usar um conceito,
não é? Praticamente com até as mesmas palavras, que é consciência da realidade nacional, que era a ideia que as pessoas cada vez mais precisavam ter consciência da realidade brasileira para poder participar, para poder interferir, para poder melhorar, para poder protagonizar a história nesse período dos anos 50, repito, até a primeira parte dos anos 60, e depois isso foi interrompido. Veja só que eu já estou mostrando aqui uma primeira parte, que é as ideias que vêm do nacionalismo desenvolvimentista e vêm do Álvaro Vieira Pinto em especial, que o Paulo Freire vai adotar sobre essa questão de consciência nacional, não é? Ao mesmo tempo, o Paulo Freire nesse começo vivia em Recife. Em Recife estava Dom Helder Câmara, estava Miguel Arraes, por exemplo, então ele interagiu muito com isso, não é? E uma das coisas que impactou muito as ideias do Paulo Freire a partir desse período e nunca mais deixou de impactar, foram as ideias do catolicismo progressista, do catolicismo, eu vou dizer melhor, do cristianismo progressista, a partir das encíclicas de um Papa que viveu essa época, não é? A partir de 59, que foi um dos mais importantes, chamado João XXIII. A partir das ideias do João XXIII, das encíclicas papais, não é? A América Latina toda começou a respirar uma nova igreja, não é? Não que a igreja conservadora tenha sido abolida, mas uma igreja progressista, uma igreja voltada para os pobres, uma igreja cada vez mais social, que em parte é retomada atualmente pelo Papa Francisco. Mas isso não vamos entrar por aí, vamos seguir na história. Então, veja só que já tem uma mistura. O Paulo Freire tem um pensamento, como eu disse inicialmente, complexo no sentido de ir agregando várias teses para construir o seu pensamento. Então, um é o pensamento que vem do nacionalismo desenvolvimentista, que vem do Álvaro Vieira Pinto, e outro é um pensamento da igreja progressista que vai, inclusive depois, atenção, resultar no que se chamou posteriormente de teologia da libertação. E posteriormente você vai ver que quando ele lança o livro Pedagogia do Oprimido foi escrito em 1968 e publicado pela primeira vez em 1970, isso é concomitante com as ideias da teologia da libertação. E a teologia da libertação tem origem nesse caldo que vem das encíclicas, das reuniões na América Latina, em Medellín, na Colômbia, etc., e que geraram cada vez mais a ideia de uma igreja que não só rezava, mas uma igreja que andava pelos bairros, pelo social, vamos dizer assim, e que uma parte é conservada até hoje. Aqui, por exemplo, na Paraíba, foi muito interessante porque a partir de 1966 veio para cá um arcebispo chamado Dom José Maria Pires, que ficou 30 anos na Arquidiocese da Paraíba, comungando dessas ideias, levando essas ideias à frente. Por isso, inclusive, que aqui na Paraíba, o movimento da educação popular e o movimento em torno das ideias do Paulo Freire foi em frente, mesmo depois que a ditadura militar chegou e começou a barbarizar tudo por aqui. Nesse ponto 4 que eu coloco aí na tela, não é? Eu me refiro então a pensadores que influenciaram o Paulo Freire e que esse negócio de classificação de pensadores em escolas é meio complicado, mas para ser didático eu vou andar assim. Os pensadores da Escola Nova são diversos. A Escola Nova é um movimento que vem combater a chamada pedagogia tradicional. Os escolanovistas, vamos dizer assim, são de vários matizes e influências. Então, tem alguns mais conservadores, outros mais progressistas, etc. Então, o Paulo Freire tanto tem uma referência importante
com John Dewey e com Anísio Teixeira, não é? No sentido da escola. O Anísio escreve um livro, por exemplo, que impactou muito, não é? E que continua atual. Olha o título dele: Educação não é privilégio. Todo mundo que estuda educação, que estuda pedagogia, por exemplo, precisa ler esse livro. Ele é referência, ele é um clássico, não é? Brasileiro, não é? E com repercussão também fora do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Paulo Freire tem contato com ideias de outros escolanovistas mais ligados ao socialismo, como, por exemplo, a gente pode falar do Celestin Freinet. Freinet é outro autor importantíssimo que pensa a escola popular, a escola para o povo, como ele escreve, é um nome de um livro clássico dele, não é? E ele traz como a pedagogia socialista a ideia muito importante, também os liberais foram nesse sentido, de pensar o trabalho como princípio educativo, que continua a ser uma coisa importante até hoje. Todo mundo que está aqui sabe disso. Pensar o trabalho como princípio educativo. As palavras já são esclarecedoras. Pensar o trabalho como princípio de educação, de pedagogia, isso é muito importante, não é? Mas tem também outros tantos autores que mostram a leitura que o Paulo Freire faz de um importantíssimo pedagogo, psicólogo, educador, que é o Piaget, Jean Piaget. Tem, inclusive, teses de doutorado no Brasil que mostram as aproximações, não é igualdade, não é nem semelhança no sentido, as aproximações, as convergências, não é, dessas ideias do Paulo Freire com Piaget. Não é? Então, veja só, eu estou fazendo uma sequência de autores com os quais o Paulo Freire foi tanto buscar conceitos como dialogou, que são autores de peso. Vou repetir aqui pelo menos 3 pesados, importantíssimos, não é? Que ninguém, repito, que estuda educação e pedagogia, ou que pratica, ou que dá aula, que trabalha, pode deixar de ler, não é possível. Não é? O primeiro, John Dewey, não é? Os americanos falam John Dewey, não é? Se escreve D-E-W-E-Y, não é? Outro falando Celestin Freinet, não é? Tem uma escola Freinet, um movimento Freinet no mundo todo, não é? E outro Piaget. O Paulo Freire não foi buscar qualquer coisa para construir o seu pensamento. E no Brasil, além do Anísio Teixeira, que eu já me referi, ele traz para o seu pensamento um dos filósofos mais importantes de todos os tempos, como Álvaro Vieira Pinto. Olha o quinteto, viu? Olha o quinteto que eu estou chamando a atenção aqui. John Dewey, Freinet, Piaget e Anísio Teixeira, junto com Álvaro Vieira Pinto. Não é? Ou seja, o que é interessante também, as pessoas ao estudarem o Paulo Freire, a estudarem os seus conceitos e as suas reflexões, ao mesmo tempo, se quiserem, vão sendo chamadas para lerem outros autores. É isso que a gente vai fazer nessa segunda fase aqui dos vídeos para a TV UFPB, que depois vamos jogar no YouTube. É verificar justamente, entender justamente como é que o Paulo Freire vai chamando, vou usar esse termo assim, vai chamando esses autores para compor o seu pensamento. Repito para vocês, ele chama esses autores para copiá-los? Não. Ele chama esses autores para contribuir com o seu pensamento e faz com isso um pensamento original, um pensamento que tem as suas referências próprias. Eu costumo dizer nos meus livros que o Paulo Freire nunca se deixou, eu uso esse termo, enjaular, ficar preso em teoria nenhuma. Não é? Ele foi chamando esses autores, dialogando com esses autores, não é? Para construir o seu próprio pensamento.
não é? Com isso a gente chega, por exemplo, a pensadores que ele vai utilizando, não é? A partir principalmente do exílio. A primeira fase do exílio do Paulo Freire mais significativa se dá no Chile. Ele fica lá 3, 4 anos no Chile. É lá que é a partir de lá que são publicados 2 livros fundamentais do Paulo Freire, embora datados, não é? Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Em Educação como Prática da Liberdade, você vê essa introdução a partir do existencialismo, do personalismo que estão presentes no catolicismo progressista, vê ideias do nacionalismo, não é? E na Pedagogia do Oprimido já tem uma outra aquisição, uma outra chamada, não é? Reverberando o que acontecia na América Latina naquele momento. Vocês todos que estão aqui sabem que os anos 60, os anos 1960, não foram anos quaisquer, não é? Eu gosto muito do título de um livro que tem no Brasil, 1968, o ano que não acabou, do jornalista Zueni Ventura, não é? 1968 é um ano importantíssimo para entender a história contemporânea e o hoje. O mundo todo se manifesta. Os estudantes na França, os estudantes no Brasil, as ideias pedagógicas se renovam e isso tem uma importância muito grande. É nesse momento na América Latina, a América Latina está vivendo um caldeirão de ideias novas, de ideias políticas, de ideias sociais, de ideias econômicas. É nesse momento que na América Latina vai se erigindo o que se chamou de teologia da libertação. É nesse momento na América Latina que vai se pensando a América Latina pela via do socialismo, não é? Socialismo, não é? Tem reflexos disso que vem da Revolução Cubana, não é? As ideias, por exemplo, do Che Guevara, que nesse momento, nos anos 60, está aqui pela América Latina, depois ele é assassinado, etc. Não é? O Paulo Freire, como bom ouvinte, como alguém que dialoga com a sua realidade, volto a dizer, com a sua prática, capta essas ideias e elas aparecem num livro emblemático que o ano passado fez 50 anos da sua escrita, que é A Pedagogia do Oprimido. Não é? Isso é muito importante. Depois, no final, eu vou ligar essa Pedagogia do Oprimido com um livro também, já no final da vida do Paulo Freire, que é Pedagogia da Esperança, um reencontro com a Pedagogia do Oprimido, e lá nós vamos revisar algumas coisas sobre isso. Mas importante nesse momento, então, acho que vocês estão acompanhando, né? Depois eu repito que isso precisa ser detalhado e nós vamos fazer esse trabalho de detalhamento posterior, em vídeos, etc. Não é? O Paulo Freire, então, vem comungando ideias inicialmente do nacionalismo desenvolvimentista, da igreja progressista, vai trazendo isso para os seus escritos. Depois, então, vem o golpe militar, tem antes o movimento de alfabetização pelo Brasil, ele é alçado à coordenação do Plano Nacional de Alfabetização, e quando está no Plano Nacional da Alfabetização do governo federal, dirigindo esse plano, é que vem o golpe militar. Com o golpe militar, ele é preso e depois exilado, passa 16 anos fora do Brasil. Essa produção nesses 16 anos, entre 64 e 1980, mais ou menos, que vem depois, em 79, a anistia, é muito significativa e ele vai progredindo as suas ideias, misturando as suas ideias. Tem autores que dizem que o Paulo Freire vai fazendo um amálgama, não é? Um amálgama, vai juntando ideias, inclusive algumas vezes é criticado em relação à coerência dessas ideias. Por exemplo, chega um momento na Pedagogia do Oprimido, depois de publicado, é um livro que tem uma repercussão mundial até hoje, publicado em dezenas de idiomas,
não é? No Brasil, ele está, se não me engano, na edição 65. Você já viu algum livro na edição 65? Eu não sei se eu vi, mas eu não me lembro. Edição, mas não é um romance, não, de Água de Açúcar. É um livro acadêmico. Edição no Brasil 65, até no Brasil 65. Mas isso é publicado em alemão, em inglês, em italiano, em francês. É um livro que ganhou o mundo e que projetou Paulo Freire como um pensador, um dos pensadores mais importantes da educação mundial. Acontece que nesse livro, então, ao mesmo tempo, tem lá ideias que embasaram a teologia da libertação, portanto, do catolicismo progressista, e ideias marxistas também, que ele vai pensando à sua maneira, sem deixar se aprisionar, não é? E quando pergunto para ele, como é que você está misturando ideias aparentemente tão díspares? E aí ele explica, não é, que essas ideias são muito menos díspares que você possa pensar, que no final das contas, não é, está se pensando sobre as camadas populares, sobre a humanidade em geral, sobre um pacto de humanismo que a América Latina pensava em fazer, em se projetar. No final das contas, está se pensando na educação das camadas populares. Estava se pensando na educação popular. A convergência era isso. Não é? Ele não queria fazer uma pedagogia qualquer. Ele nunca quis fazer uma educação e uma pedagogia qualquer. Ele sempre fez, praticou, refletiu sobre uma pedagogia que ele chamou do oprimido, ou das camadas populares, ou da maioria dos excluídos da população que continuam até hoje. Não é? Eu não preciso dizer em que estágio estamos da educação brasileira em 2019, não é? Então, Paulo Freire é alguém que se presta a fazer isso, e o que a gente está tentando mostrar é como é que ele foi construindo suas reflexões sobre essa prática da educação popular, de uma pedagogia do oprimido, não é? E faz isso, não é, com autores. Acontece uma coisa muito significativa na vida do Paulo Freire nos anos 1970. No finalzinho dos 60 para os 70, ele recebe 2 convites e procura dar conta de 2 convites, um mais curto e um mais longo. Ele passa 6 meses como professor de Harvard, nos Estados Unidos, da principal universidade do mundo, né, até hoje, não é? E tem um convite para ficar lá como professor catedrático. Ele declina desse convite e adere a outro convite e vai trabalhar na parte de educação, olha só, olha aí a sequência, do Conselho Mundial das Igrejas, que fica em Genebra, na Europa. Não é? Esse Conselho Mundial das Igrejas é um conselho ecumênico, ou seja, um conselho que não segue uma religião só, mas tem uma pleiade de religião. Ele passa quase 10 anos trabalhando nesse conselho e é a partir daí que as suas ideias se espalham pelo mundo. Volto a dizer que o seu catolicismo progressista continua vigorando. Até o final, nas suas últimas entrevistas, ele diz que o Cristo para ele é um parceiro da vida dele, é uma influência muito significativa na vida dele, não é? Assim como outros, e que ele não via, por exemplo, contradição em ter, ele chama assim, parceria com o Cristo e parceria com o Marx, por exemplo. E ele explica isso de uma maneira bem, até simples, não é? Que os dois colaboram para eu pensar cada vez mais a educação das camadas populares. E como eles colaboram para eu pensar assim, eu vou seguir trazendo os dois para perto de mim, vamos dizer assim, não é? Mas a partir dos anos 70, então, ele, quando está no Conselho Mundial das Igrejas,
ele recebe um outro convite para ajudar, para contribuir com os países de língua portuguesa da África que tinham recém se libertado do colonialismo português. Então ele vai trabalhar com países como a Guiné-Bissau, como Angola, como outros países que falam português e que ele vai colaborar com isso. Ao fazer isso, como sempre, ele não chega com nada pronto, ele nunca foi de chegar com alguma coisa para se impor para ninguém, por mais fama que ele possa ter tido, mais referências. Ele foi lá dialogar com os educadores dos países de língua portuguesa da África. Você pode ver isso muito bem nas cartas à Guiné-Bissau. São cartas aos educadores da Guiné-Bissau, não tinha ainda o WhatsApp para ficar trocando cartas, não é, que depois viram um livro importantíssimo, para mim tão importante como Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade. Ele revisa várias ideias. O Paulo Freire nunca foi de ter ideias fixas. Eu posso até dizer, acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, que a única coisa fixa no pensamento dele é o movimento. Isso não é um jogo de palavras, não. A minha afirmação é que o que é fixo no pensamento dele, o que é constante, o que é permanente é o movimento de ideias. E essas ideias têm referência na prática. Se a prática ensina para o Paulo Freire outras coisas que ele não tinha visto antes, ele vai atrás de outros conceitos sem problema. Se a prática dele pede para que ele revise algum conceito, ele vai lá e revisa algum conceito. Se a prática dele pede para que ele deixe para trás um conceito que ele usou antes, ele faz isso. Gostei da minha explicação. Gostei. Eu não tinha explicado assim ainda, não é? Quer dizer, a prática educativa para ele é a sua mentora, não é? Se tem que revisar alguma coisa, porque a prática está dizendo que não é assim, ele revisa. Se tem que deixar para trás conceitos que ele usou antes e que agora não se encaixam mais, ele faz, mas com a maior tranquilidade. E vai dizendo isso para os leitores. Daqui a pouco eu vou falar de uma coisa muito emblemática sobre isso. Não, agora. Pedagogia do Oprimido é o livro dele, repito, que está com 65 edições só no Brasil. Foi editado em não sei quantas línguas, umas 20 pelo mundo. Quer dizer que é um sucesso editorial. Não sei se todos que estão aqui sabem de uma coisa que precisa ser repetida. Paulo Freire é um dos 100 autores mais lidos e citados em inglês. Essa estatística é recente. Ele é, juntando autor de tudo, não estou falando da universidade só não, juntando autores, ele está entre os 100 autores mais lidos e citados em língua inglesa do mundo. Para você ver a repercussão desse educador que aqui nesse lindo país se tenta desacreditar, não é? Para não dizer outras coisas. Mas olha, chegou um momento que ele lendo esse livro que virou um best-seller, que virou um livro mundial, que ele pensou em reescrever o livro. E aí, para encurtar a conversa, convenceram o Paulo Freire que nem adiantava reescrever esse livro, porque ele já estava no meio do mundo, as pessoas já tinham em várias línguas, etc. Bom, mas ele não tirou essa ideia da cabeça. Quando chegou os anos 90, na primeira oportunidade que teve, 1992, escreve o livro Pedagogia da Esperança, que pouca gente presta atenção no subtítulo. O subtítulo é Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Tradução, ele não escreveu de novo a pedagogia do oprimido,
Mas para que reencontrar a pedagogia do oprimido na pedagogia da esperança? Estava com saudade? Não, esse livro sempre o acompanhava, onde ele tivesse. É porque ele revisa vários conceitos. Ele deixa citações e autores que ele usou. Nesse ponto 5, na pedagogia do oprimido, ele tinha citado Fidel Castro, tinha citado Mao Tse-tung. Isso estava, as informações que se tinha sobre esses dois personagens eram informações ainda de revolucionários, etc., e para dizer só um deles, depois se constata, através de documentos e informações, que o Mao Tse-tung foi um grande ditador que mandou matar não sei quantas pessoas, milhões de pessoas, etc. Quando chega na pedagogia da esperança, não tem mais isso. Ele abandonou, ele não foi lá criticar, etc., etc., mas ele deixou para trás. E mais ainda, esses autores que eram referências para uma pedagogia da modernidade, vamos dizer assim, ele começa a repensá-los para chegar numa outra constatação que ele vai chamar de pós-modernidade progressista. No livro Pedagogia da Esperança, ele fala dessa pós-modernidade, que para ele não é qualquer uma, não é uma pós-modernidade conservadora, mas é uma pós-modernidade progressista. Quem se interessar precisa ir lá ler, né? Ou se não, ler o meu livro que eu fiz a alusão aqui, que está disponível então na editora da UFPB como e-book, não é? Bom, eu fui lá para frente e volto aqui, porque o pensamento do Paulo Freire é assim, não é sanfona, mas ele vai e volta. Ele vai e volta. Não é um pensamento linear, não é uma linha sem contradição, uma linha exata, uma linha que segue exatamente a mesma coisa. Ele, na minha visão, é um pensamento complexo no sentido de ter arestas, de ter contradições, de ter vai e vem, de ter conceitos que vão ficando para trás, de ter novos conceitos. Não é? Bom, se tem novos conceitos, precisa ter novos autores para ele dialogar. É o que ele faz na África. Não é? É o que ele faz na África, quando ele começa a ler a obra de um dos líderes da guerrilha africana contra os portugueses, foi morto pelas tropas portuguesas, que se chamou Amílcar Cabral. Quando ele vai ler Amílcar Cabral, ele se identifica em várias coisas com Amílcar Cabral, outras não, etc. Ele nunca era um autor de copiar outros autores, mas através das lentes do Amílcar Cabral, ele vai lendo a África, vai lendo os países de língua portuguesa que o Amílcar Cabral se referia, especialmente a ideia dele de que a luta que eles travaram contra o colonialismo português, o dia a dia, a batalha, era uma coisa pedagógica. Depois ele vai falar que os movimentos sociais são pedagógicos. Os movimentos sociais nos ensinam, não é? Os movimentos sociais têm um caráter educativo também, que a educação não está presa em escola, não é? A educação está no mundo, e então ele usa essa ideia que os movimentos sociais são educativos ao se referir a escrever as cartas que eu me referi no livro Cartas a Guiné-Bissau. Mas acontece que Amílcar Cabral tinha sido exilado durante muito tempo e no seu exílio começou cada vez mais a estudar um autor importantíssimo, olha o peso, viu? Olha o peso que ele vai trazendo, chamado Antônio Gramsci. Né? Para quem nunca viu esse nome, G-R-A-M-S-C-I, Antônio Gramsci, que tem a obra toda dele traduzida em português, disponível, etc., num trabalho brilhante de um autor brasileiro já falecido, mas que fez um trabalho brilhante, que é o Carlos Nelson Coutinho,
não é? Traduz toda a obra do Gramsci e outros autores. E o Paulo Freire, nessa época de trabalho na África, tem mais esses dois autores que antes não estavam na bibliografia dele, não estavam na referência dele. E como eu disse anteriormente, surgiu uma nova prática, uma nova situação, um novo país, um novo cotidiano, e ele achou, com toda razão, a meu ver, que precisava de outros autores para ajudar a explicar aquilo lá. Foi buscar o Amilcar Cabral, e por tabela, não é que ele tenha descoberto Antônio Gramsci por aí, mas pela via do Amilcar Cabral, é como se ele chamasse o Gramsci para ajudar nas suas ideias. É aí, por exemplo, que aparecem conceitos importantíssimos que vêm do Gramsci, por exemplo, como o papel dos educadores e educadoras como intelectuais orgânicos. Não é? O Gramsci fala dos novos intelectuais e ele usa uma expressão assim, os intelectuais ficando novos. Não é? E ele fala isso para os educadores e educadoras, para os professores e professoras. Não é? Vocês sabem que o Gramsci desmistifica essa ideia de intelectual, que é a ideia que uma parte das pessoas tem, que intelectual é que o sujeito com um óculos aqui de fundo de garrafa, que só fala coisa difícil que ninguém entende nada, e que escreve livro que ninguém entende o dobro de nada. O Gramsci diz, não, os trabalhadores, os que movem o cotidiano, o trabalho, o dia a dia, são intelectuais, porque tem que pensar nisso. E mais, para o nosso time aqui, os professores e as professoras, os educadores e educadoras, são tipicamente intelectuais, porque trabalham com conhecimento, trabalham com o saber, não é? Não precisam ter óculos de garrafa para ser intelectual. Não é? Tá certo? E nem é preconceito nenhum. Não é? Quem estuda educação, quem pratica educação, quem dá aula, é obrigado a ler textos, a significar textos, a entender aquilo. Isso é tarefa própria de intelectuais, mas para eles que eu digo para o Gramsci e para o Paulo Freire, os intelectuais não devem ser de gabinetes. Não é? Para eles, os intelectuais precisariam ser, na visão deles, pode concordar ou não, orgânicos às camadas populares, não é? Próximos das camadas populares, ajudar as camadas populares a pensar a sua educação, a sua pedagogia, com os seus valores, as suas necessidades, etc. Não é? É por isso que Antônio Gramsci é tão difundido no Brasil, não é? Tem um sujeito aí, não vou nem dizer o nome nem o cargo dele, que fala muito que tem que eliminar da educação o marxismo cultural. Acho que ele nem sabe nem o que é isso, não é? Mas para quem, talvez até para ele pode escutar essa palestra. Marxismo cultural é uma parte do marxismo que começou a dizer assim, não é só a economia que decide tudo. A cultura é tão importante quanto a economia. Não é? Ou como os marxistas dizem, não é só a infraestrutura que resolve tudo, a superestrutura é alguma coisa que tem que interagir com ela. Quando eles vão para esse lado, não é? O Paulo Freire ele fala ação cultural, não é cultura contemplativa, não é só ir lá no museu e achar que Tarsila do Amaral é maravilhosa, está lá em exposição em São Paulo agora, a obra dela toda. Não é? Mas é mais do que isso, entender a cultura como o que fazer humano. A cultura é tudo que os humanos produzem, e uma das coisas que os humanos produzem, até sem querer, sem pensar nisso, é a educação. Vocês já pensaram nisso? Nós, seres humanos, somos inerentemente... vou falar bonito, que hoje é o quê? Quinta-feira, quarta. Ontologicamente, nós somos seres históricos, porque nós não existimos sem a nossa história. Nós não chegamos aqui, não nascemos ontem. Então, estava lá com a mamãe no hospital. Nós temos uma história
querendo ou não, gostando ou não, a gente é o que a história da gente produziu. Então nós somos seres históricos, querendo ou não querendo, né? Achando ou não achando. Depois nós somos seres da educação. Eu gosto do Brandão, do Carlos Rodrigues Brandão, que usa esse verbo, ninguém escapa da educação. E não precisa ter ido na escola para ser um ser da educação, não. Você começa a ser educado, se educa, etc., desde que nasceu, e tem gente que já estuda o bebê na barriga da mamãe sendo educado, já, mas nós não vamos entrar por aí. Né? E tem gente que estuda também que o sujeito continua a ser educado depois que vai dessa para melhor, que é o espiritismo, mas também não vamos entrar por aí. Não dá tempo, seria muito interessante. Mas então, somos seres históricos, somos seres da educação, achando ou não achando, gostando ou não gostando, e somos seres políticos, sem estar, como se diz, inscrito em partido nenhum. Somos seres políticos porque nós escolhemos as coisas. Se escolhemos certo ou errado, é outra coisa. Mas nós somos seres da opção, da escolha, da decisão. E isso é que decide, não é, a política. Não é? Se fazemos bem ou mal, isso são outros 500. Não é? Não é? Então nós somos ao mesmo tempo, não é? Nós precisamos sempre estar pensando nisso, ao mesmo tempo, seres históricos, seres políticos e seres da educação. E esse é um tripé, um triângulo ou uma base que sustenta muito as ideias do Paulo Freire. Ele fala sempre da história como possibilidade. Ele nunca fala, como outros falam, do fim da história que estagnou. Ele pensa sempre a história como um movimento. Ele pensa a educação como um movimento sempre no foco das camadas populares. Não é? E nesse bojo, vamos dizer assim, ele desenvolve o que eu chamo do eixo central da sua obra, que é a não separação. Isso é forte, viu? A não separação entre as coisas da educação e da política. Não é? Gostemos ou não, tem tanta gente que diz para a gente assim, eu detesto política. Não é? A gente entende o que as pessoas estão falando quando dizem isso. Não é? Detestando ou não, não é? Ele não só chama a atenção para essa ideia de que a gente é um ser educativo, um ser político, um ser histórico, não é? Como ele pede para você, ele chama a sua atenção para dizer que essas coisas são inseparáveis. Não é? Nós não deixamos de ser histórico para ser político ou ser educativo e vice-versa, etc. Não é? E isso é uma coisa muito importante. Quando você pensar a educação, a pedagogia, a sua escola, a sua sala de aula, a sua coordenação pedagógica por aí, as coisas têm um outro olhar. Claro que ele acrescenta isso para olhar a prática educativa. Eu insisto com você nessa ideia. Nós estamos falando de teoria, mas para ele é fixa essa ideia. A teoria só tem utilidade se ela ajudar a melhorar a prática. Ele não desenvolve teoria pela teoria só. Não é? Isso também é outra coisa muito importante. Não é? É muito importante. Mas veja só, o Paulo Freire, como eu disse no começo, leva até o final uma ideia central para ele, que é a ideia do diálogo. E chega um momento da sua carreira, da sua trajetória como intelectual, como escritor, não é? Que ele decide, durante um tempo, fazer o seguinte: eu não vou mais escrever livro sozinho. Eu vou agora escrever livro com outros autores. Então, ficou muito comum o seguinte: uma palestra como hoje, 2 pessoas na mesa, ou 3 às vezes, geralmente 2,
tem um roteiro, vão desenvolvendo conceitos, diálogos, etc. Grava-se isso, como a gente está fazendo aqui, mas na época era gravador, aquele de fita cassete. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Mas antes tinha uma coisa chamada fita cassete, que era, não vou explicar que não precisa, uma coisa que gravava, aí degravava, passava para o papel, cada um revisava a sua parte e com isso tem muitos livros interessantíssimos que os estudiosos do Paulo Freire costumamos chamar de livros dialógicos. O principal não, um dos principais que eu recomendo para todos lerem se chama, olha o título, Por uma Pedagogia da Pergunta. A nossa escola é guiada pela pedagogia da resposta. A pedagogia da resposta é uma castradora do desenvolvimento das pessoas, do raciocínio das pessoas. E nós nos acostumamos muito a receber respostas rápidas. Hoje, inclusive, esse sistema de comunicação está tão rápido que a gente não escreve nem as palavras inteiras. Porque é PQ, você é VC, e beleza é BLZ, e daqui a pouco é só B. Tá B? Você tá B? Não, vai assim, você tá bem, você tá bom. Daqui a pouco tira. e você tá quê? Né? Mas ele não tinha chegado nisso, que na época dele ainda não tinha se pensado nisso. Mas Por uma Pedagogia da Pergunta é um livro interessantíssimo, porque trabalha um conceito que ele traz desde a Escola Nova, que é o conceito de uso da experiência, de problematização da pedagogia. Esse livro podia chamar também Pedagogia do Problema, Pedagogia da Pesquisa, e ele faz isso com um intelectual chileno, também exilado na época como ele, que é o Antônio Faundes. Olha outro título de um livro dialógico para vocês. Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. Gostou do título? Hein? Os títulos dos livros do Paulo Freire são muito interessantes, não é? Tem outro que ele diz, pedagogia, 2 pontos, diálogo e conflito, onde ele desenvolve junto com o Moacir Gadotti a ideia que dialogar como todo mundo concorda com as coisas até que é fácil. Dialogar no conflito é que é difícil. Por exemplo, muitas escolas brasileiras se tornaram muito violentas, não é? Como é que a gente vai resolver isso? Na pancada? Hein? Assim, com aquele dedinho assim? Não. Não. Só dá para resolver isso com diálogo. É difícil? É. Fazer diálogo é difícil? É. Dialogar é melhor quando as pessoas convergem ideias. É mais difícil como você tem o conflito, não é? Então, esse é outro. 3 livros dos dialógicos são os que eu mais... Tem um outro que ele fez com o Frei Beto, essa escola chamada Vida. Eu acho que é essa escola chamada Vida, não é? Ele fez muitos livros com outros autores. Ou ele ajudou outros autores a fazerem livros a partir das suas ideias. Tem um livro todo construído com charge, com desenhos, não é? Que se chama Cuidado, Escola. Não tem aquele aviso no carro de autoescola que tem assim, cuidado, vírgula, escola, exclamação. Isso é o título de um livro interessantíssimo, todo desenhado pelo Cláudio Secom, que é um chargista interessantíssimo. Não sei se vocês sabem que a charge na educação é uma coisa estudada. Aqui não sei se já foi defendida uma tese que é de doutorado, que é nesse sentido de estudar a charge na educação, né? E usando esses livros que o Paulo Freire tanto influenciou, não é? Então, isso mostra aí essa intenção do Paulo Freire. Bom, quando ele volta para o Brasil nos anos 80, depois do exílio, ele
olhe só, vai conviver com uma outra situação. A transição do fim da ditadura, que estava nos seus últimos anos, para uma democracia, por mais frágil que seja a democracia brasileira. Já é uma outra situação. Se é uma outra situação, precisa de outros conceitos. Vocês já entenderam isso? Se é outra situação e precisa de outros conceitos, eu lá pensando como Paulo Freire, vou dialogar então com outros autores. Eu vou buscar ler outros autores. Insisto, vocês já viram falar dessa história de paradigmas e crise de paradigma, não já? Quando é que tem crise de paradigmas? Vou falar mais simples. Quando é que os conceitos começam a ser remodelados? De duas maneiras. Primeiro, quando a realidade muda, os conceitos sobre a realidade têm que mudar para poder iluminar, para poder entender. Por isso é que as pessoas que têm ideias fixas, às vezes que serviram para anos para trás, não servem mais para agora. Isso é muito comum. Isso é muito comum, não é? Quer dizer, é muito comum você ter ideias que servem durante um tempo, mas que as coisas vão mudando. Por exemplo, você sabe que nas últimas décadas o mundo virou de ponta cabeça e o Brasil junto. Nós temos outra realidade. Uma parte de vocês que estão aqui, não é? Que são pessoas bem novinhas, já convivem, por exemplo, com o mundo digital. Até um tempo atrás isso não existia. Até um tempo atrás, quando alguém ia fazer alguma coisa, eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe nem o que é. O sujeito ia fazer curso de datilografia. Eu sei que metade que está aqui não sabe do que eu estou falando. Não é? Depois de um tempo, o sujeito diz assim, tem aqui nesse grupo alguém que faça digitalização material? Aí os que estavam para trás, o quê? Digi o quê? E os que estavam novos, já sei, vou lá digitalizar e etc, etc. Isso é muito comum, não é? Se o mundo muda, os conceitos sobre o mundo têm que mudar, não é? A outra parte dos paradigmas é que os estudiosos vão descobrindo falhas por dentro deles, furos por dentro deles, e vão remodelando conceitos. Por exemplo, a educação durante um tempo levou muito em consideração os conceitos advindos do marxismo, de luta de classes, por exemplo. Não é? Esses conceitos servem hoje? Bom, por uma parte servem, por outra não. Por outra não. Precisa ter outros conceitos. Como é que eu vou estudar as questões de gênero na educação, por exemplo, com o conceito de classe? Difícil, não é? Eu acho que é impossível, mas vou dizer que é difícil, para ficar ainda no otimismo. Como é que eu vou estudar as questões ambientais que estão fazendo com que o mundo seja o mundo de agora? Não é? Tá certo? Com esse arcabouço teórico. Eu não consigo. Para dar um exemplo prático, o legado do Paulo Freire, não só ele mesmo, o que ele propôs, gerou ideias que ele mesmo não tinha tratado, não é? Então, eu sempre cito um livro lindíssimo, chamado Ecopedagogia e Cidadania Planetária. Olha o título, já é antigo esse livro. Ecopedagogia e Cidadania Planetária, que foi escrito por uma espécie de seguidores do Paulo Freire, não é? Depois o Moacir Gadot escreveu Pedagogia da Terra que eu digo do ambiente, do planeta Terra. Não é? As questões ambientais são relativamente contemporâneas, novas, e o próprio Paulo Freire não tratou disso, que é outra coisa interessante para você ter como referência do Paulo Freire. Eu repito,
a história de que ele não tratou de muitos conceitos, mas inspirou outros autores a tratá-los. Não é? O Paulo Freire, por exemplo, vou chamar assim para ser didático, viu? Nunca teve embutido na sua pedagogia ideias do feminismo. Inclusive, durante um tempo, com razão, foi criticado porque não usava essa referência às mulheres. Dizia sempre, os homens, e quando alguém criticava, dizia, não, mas quando eu digo os homens, eu estou falando sobre a humanidade. Estava nada. Estava falando sobre os homens mesmo. Porque a modernidade é masculina em sua essência. O projeto da modernidade, que de um lado foi em frente, de outro lado furou, ele é essencialmente masculino. Ele não leva em consideração isso. Por isso, por exemplo, que o movimento feminista, a ideia do protagonismo das mulheres, é uma coisa tão importante a partir do século XX, continua importante, etc. Não é? Mas, ao mesmo tempo, veja uma coisa prática, ao mesmo tempo que a gente fala dessa importância desse movimento, ainda convivemos diariamente com violência contra as mulheres, com assassinatos, etc., que aqui nesse país se tornou uma coisa quase banalizada, não é? Quer dizer, são as contradições como se diz, do velho e do novo, não é? E o Paulo Freire sempre absorveu muito essas ideias em transição. Por isso é que, na medida da sua sequência, né, de raciocínio, não é? Primeiro ele é desafiado a ser gestor da educação. Então ele vai ser secretário municipal de São Paulo na gestão da paraibana Luiz Erundina no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Quando você encontra os relatos sobre o tempo que ele ficou como gestor, não é? Você vai de outras pessoas que conviveram, que trabalharam com ele, depois colocaram a experiência no papel, você vai ver muito ideias sobre reconstrução curricular. Os estudiosos de currículo têm em Paulo Freire uma referência interessante, não é? Sobre formação de professores e sobre gestão democrática, só para eu falar de 3 coisas bem interessantes. Isso ele convive com as pessoas, e essas pessoas, como por exemplo a professora Ana Maria Saul, que é da PUC de São Paulo, o próprio professor Moacir Gadotti, o Mário Sérgio Cortella, que trabalharam na equipe com o Paulo Freire, tem vários escritos, o próprio Carlos Alberto Torres, que não trabalhou na equipe, mas sempre esteve próximo, tem vários escritos sobre esse tempo do Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo, que vale a pena, e que é uma coisa que tem poucos estudos ainda. Se você olhar a trajetória do Paulo Freire, ele tem uma trajetória de gestão democrática em vários lugares. Ele é um dos inauguradores, se não for o inaugurador principal, do serviço de extensão cultural, o que hoje a gente chama aqui na universidade de ação comunitária. Aqui tem a Pró-Reitoria de Ação Comunitária. A extensão, não é? Na universidade a gente diz que faz ensino, pesquisa e extensão universitária. O Paulo Freire dirige nos anos 60 o serviço de extensão universitária da Universidade do Recife, que, repito, virou Federal de Pernambuco. Não é? Depois ele é gestor do Plano Nacional de Alfabetização. Depois ele vai trabalhar na reforma agrária do Chile. Depois ele é um dos dirigentes do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas. Depois é secretário de Educação. Ele tem uma trajetória na gestão que ainda não prestaram a devida atenção, e eu acho que... Mas se tem um rumo, se tem um eixo principal, todas essas experiências tiveram um duplo enfoque, que é o enfoque do diálogo e da democracia. Para ele, a ideia de democracia é uma ideia
inegociável. Talvez por isso que hoje queiram combater o Paulo Freire. Além de não terem lido o Paulo Freire, mas talvez tenham escutado alguma coisa. Para ele, a visão de democracia é uma visão que não tem negócio, que não tem negociação, não é? Isso eu posso dizer que o Paulo Freire tem uma pedagogia democrática, uma pedagogia da democracia. Não é? Por isso que ele serve muito para pensar a gestão democrática, o currículo nas escolas, pensar a escola como um todo, uma escola dialógica, uma escola interativa, etc. Mas, olhe, nos anos 90, então, no começo dos anos 90, o Paulo Freire faleceu em 97, ele escreve o livro que eu já me referi antes, chamado Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. E lá ele não é que ele recorde da pedagogia do oprimido, mas ele começa a inserir outras ideias e outras leituras. E uma delas é pensar bastante essa transição, que é uma coisa inacabada, do que se chama modernidade para a pós-modernidade, ou depois, que nome se queira, porque às vezes por causa do nome se inviabiliza a discussão. O problema é simples, assim, pelo menos de começar a pensar. A modernidade que começa com as revoluções que vêm do século XVIII e XIX, Revolução Francesa, Americana, Revolução Industrial, projetou o mundo, inclusive através de filósofos como o Immanuel Kant, pensando que o mundo seria guiado por uma coisa chamada de razão. Esse mundo da razão, da racionalidade, da ciência, nos trouxe ao mundo de hoje. E o mundo de hoje é o mundo que a gente conhece, de extrema desigualdade, de extrema exclusão, de uma grande parte da humanidade sem ter nem o que comer, para falar do mais básico, de outra parte da humanidade, é só pensar no Brasil, desempregada e sem perspectiva de trabalhar, não é? Do meio ambiente como ele está, completamente problemático, as águas, o ar, as cidades, o câncer que mais cresce é o gerado pela poluição das grandes cidades. A modernidade ajudou ou determinou praticamente o mundo que a gente tem. E esse mundo que a gente tem, não é possível que você esteja satisfeito com ele. É por isso que a partir das últimas décadas do século passado, se começou a pensar no que deu certo em relação à modernidade e no que não deu certo. Se isso chama pós, ou trós, ou tris, para mim tanto faz. O problema é que, e os autores que embasaram isso, a modernidade, especialmente autores que vêm do socialismo e do liberalismo, repito, principalmente autores que vêm do socialismo e do liberalismo, se por um lado conseguem explicar o hoje, por muitos outros lados não conseguem explicar o hoje. E quando um autor e um conceito não consegue explicar o que a gente está vivendo, precisa de outro. Precisa de outros. Isso é básico, eu acho que devia ser para todo mundo, mas para o Paulo Freire isso é básico. Então é por isso que na pedagogia da esperança, ele começa a raciocinar sobre isso, a ser um combatente das ideias deterministas. A história vai ser sempre assim, a história vai ter lutas de classes assim, que vão resultar nisso, que vão dar nisso, e nós não vamos fazer nada? Nós estamos aqui só assistindo? Isso não deu certo, não é? Se não deu certo, precisa pensar outra coisa, não é? A ideia, o capitalismo venceu, venceu e produziu o mundo que a gente tem, que é um mundo de muitas desgraças,
que hoje você, até para ver noticiário de televisão, está difícil de aguentar, não é? Quer dizer, venceu, mas a troco de quê? A troco do mundo que a gente tem. Então, ele precisa ser repensado e precisa ter outros autores e outros conceitos. Isso é básico, por isso que na pedagogia da esperança, ele lê outros autores, ele pensa com outros autores e ele vai em frente nessa sequência, não é? Depois ele tem ainda, eu acho que nos anos 90, eu poderia falar de 3 livros de referência que vocês podiam ver como se fosse a parte final em vida, pelo menos, do Paulo Freire, porque depois que ele faleceu, tem vários livros póstumos que foram publicados. Mas 3 livros compõem, assim, na minha visão, o melhor dos anos 90 do Paulo Freire, que são a Pedagogia da Esperança, o reencontro com a pedagogia do oprimido, um outro livro pequeno chamado Política e Educação, e um livro que é muito usado chamado Pedagogia da Autonomia. Esse conceito, por exemplo, de autonomia está presente durante a obra dele inteira, mas o tratamento que ele dá no livro, que hoje se tornou um livro, talvez um dos mais lidos, ou o mais lido dele, ultimamente, parece que já saíram 2 ou 3 milhões de cópias. Milhões, viu, que Paulo Freire não fala de 1000, é de milhões de cópias, não é? E já foi muito lido, etc., não sei nem em que edição que ele está, não é? Ele faz um apanhado de várias ideias. Nesse final, vamos dizer, eu posso afirmar que ele faz 2 movimentos. Um que é manter princípios que para ele são inegociáveis, vamos dizer assim. A questão do humanismo, a questão da democracia, a pedagogia do diálogo, a valorização do ser humano como centro das referências da educação, né? O trabalho como princípio educativo, né? A consciência crítica sobre as nossas ações, a ideia da cultura como uma coisa determinante na vida das pessoas, então ele fala de ação cultural, não é? Ele tem como se fossem nortes, rumos, não é? Principais, não é? Uma pequena vírgula aqui, chamar a atenção, porque ele também chama a atenção. Nós nos acostumamos a nos guiar pelo norte, não é? Porque nós somos dominados muito pelo norte, né? Pela Europa e dos Estados Unidos, né? Não é nós precisamos, além de nortear, precisamos aprender a sulear. Sulear é olhar o mundo pelo sul. Não é só pelo sul da geografia, não, é pelo sul dos problemas, é pelo sul da América Latina, pelo sul da África, não é? Porque o mundo sempre foi olhado pelos olhos dos dominadores e muitas vezes a gente reproduz isso. E a gente precisa aprender, como Paulo Freire, a sulear, em vez de nortear só, não é? Sulear, a olhar o mundo com os olhos das necessidades e atrocidades e problemas do Sul, como a América Latina, como o Brasil, como os países da África, etc. Não é? Isso é uma outra coisa interessante que ele vai deixando pelo caminho para que as pessoas entendam isso. Não é? Mas, de maneira geral, essas são as ideias que eu queria trazer nessa nossa palestra, não é? Para que a gente entenda uma coisa que eu queria deixar bem explícita. Esses 2 movimentos de princípios básicos, de eixos centrais, mas ao mesmo tempo pensando que vários conceitos vão precisar mudar, vão precisar ser adaptados, vão precisar ser repensados. E talvez eu possa fechar um pouco essas ideias, pegando um conceito central do Paulo Freire, mas que eu acho que é muito didático para explicar o que eu estou tentando fazer aqui. Todos vocês sabem que o Paulo Freire tem como um dos conceitos que ele mais usa o conceito de conscientização.
não é? Tem gente que pensa até que ele inventou isso e não é verdade, não é? Ele usa esse conceito a partir do Álvaro Vieira Pinto e de outras. Ele usa, por exemplo, depois consciência de classe, etc. Mas olhe só, tem alguém que pode me dizer, Afonso, eu vou usar no meu trabalho lá na minha disciplina de economia da educação, de história da educação, na graduação, o conceito de conscientização. Ou alguém do mestrado, do doutorado, eu sou obrigado imediatamente a perguntar, você vai usar o conceito de conscientização do Paulo Freire? Vai. Qual deles? Qual deles? Porque tem 4. E não são adaptações, são 4 diferentes. Vou tentar explicar. Isso é uma coisa que eu repito porque eu acho que é bem explícito para entender como é que o Paulo Freire vai construindo os seus conceitos. Primeiro ele fala, olha o termo, consciência da realidade nacional. Então, está explícito. Pensar, ter uma consciência sobre a realidade, no caso brasileira, do que estava se passando, etc., para ser protagonista na história e não assistente da história. Bom, depois ele usa, ainda usando o Álvaro Vieira Pinto, estágios da consciência. Ele diz que a educação é um permanente movimento de passagem que nunca acaba entre a consciência ingênua e a consciência crítica. Que a gente nunca sabe tudo, que a gente nunca está com a consciência completa do que a gente faz, do que a gente vive, do que a gente trabalha. Então ele diz que a conscientização é um movimento entre a passagem da ingenuidade à criticidade. Sempre a busca é pela criticidade, não é? Então já é um segundo conceito. O que é que esse conceito tem a ver com o primeiro? A rigor, pouca coisa ou nada. Porque são conceitos que focam coisas diferentes. Mas não terminou por aí. A partir da pedagogia do oprimido, de outros escritos que vêm depois, ele começa a usar muito o conceito de classe social. E quando ele faz isso, ele vai buscar um livro emblemático, um clássico, dentro do marxismo, que se chama História e Consciência de Classe, de um autor chamado George Lukács, um autor muito importante. E aí, olha só, usou consciência da realidade nacional, depois falou de estágios da consciência, consciência ingênua, consciência crítica, consciência transitiva, não é? Depois consciência de classe. Essa não tem nada a ver com as duas anteriores. Aliás, são negativas das anteriores, ou pelo menos da consciência da realidade nacional. A ideia de nação é uma ideia de homogeneidade. A ideia de classe é uma ideia de divisão, de repartição. Né? Mas o quarto conceito, que ele não explicita, mas que os estudiosos gostam de pensar, é que ele se refere muito à consciência da intersubjetividade que existe nas práticas educativas. Isso aparentemente é uma coisa difícil, não tem nada, é só pensar no que eu falei. Ele diz que nas trocas educativas, das práticas educativas, as pessoas cada vez mais precisam ter uma consciência de si mesmo como sujeitos, mas sujeitos em interação com outros sujeitos. Por isso ele diz, consciência da prática intersubjetiva que existe nos processos educativos. Não é? São conceitos diferentes. Não é? Desses três, eu acho que ele abandona o primeiro, consciência da realidade nacional. Investe no segundo, né? Continua a investir nessa ideia, que é uma ideia muito visível, que as pessoas, à medida que vão conhecendo as coisas, vão adquirindo uma consciência
melhor, e o começo é muito de ingenuidade, depois elas vão sempre buscando uma criticidade, embora nunca acabe esse movimento, né? O outro é um conceito de consciência de classe. É um conceito que ajuda a explicar algumas coisas, mas não consegue explicar tudo, não é? Para não complicar a nossa vida hoje, né? A vida que eu digo nessa palestra, que isso teria que desenvolver, o conceito de consciência de classe ilumina uma parte da realidade, mas não consegue dar conta de tudo, né? E esse outro conceito que ele investe na intersubjetividade, no trabalho conjunto de sujeitos na prática educativa, esse é um conceito central para ele. Ele diz, usando um termo inclusive que vem do cristianismo, que a gente sempre aprende em comunhão, que a gente não aprende sozinho, que a gente aprende em comunhão, não é? Ele, se tem uma outra coisa que ele leva para sempre na vida dele, são conceitos que ele foi tirando e respeitando do que a gente chama do cristianismo progressista. É muito interessante isso. Talvez esses bobões da atualidade que querem negar o Paulo Freire soubessem disso, até revisariam alguma coisa, né, das suas críticas, né? Não sei mas não sabem de nada, nunca leram o Paulo Freire. Mas é só para você notar como é que ele vai construindo, sem o menor, como se chama? Sem a menor dúvida em ser humilde. Humilde não é baixar a cabeça para ninguém bater na sua cabeça, não. Humilde que ele diz eu não sou dono do conhecimento, eu não sei tudo, não. Aliás, ao contrário, né? Eu estou sempre sendo ingênuo e quero adquirir uma criticidade, eu estou sempre aberto a aprender. Vocês sabem que ele diz isso para o educador, para a educadora, de maneira especial, né? Você quer ensinar alguma coisa? Você só consegue se você estiver disposto a aprender. Nós aprendemos diariamente, às vezes até principalmente com os nossos erros, com os nossos equívocos, com as nossas dúvidas, com as nossas perguntas, como diz ele, né? Vocês já pensaram nisso? Eu não tinha pensado direito, estou pensando agora. A gente aprende muito mais com perguntas, não é? Com incertezas, do que com respostas, não é? Por mais que a gente tenha sido acostumado a ser assim, a nos guiar por respostas prontas. Hoje, se antes o Paulo Freire já faleceu há 20 e tantos anos, se antes ele pensava desse jeito, eu suponho que hoje, na medida que as informações vazam por todos os poros da internet, do Facebook, do Instagram, de tudo, não é? Certamente ele estaria mais convicto ainda dessa necessidade de pensar o conhecimento, a epistemologia, como algo em movimento, como algo que não é fixo, que não é conservado. E isso faz quem tem uma coisa chamada humildade científica. Humildade científica é aquela característica do bom pesquisador, que não se acha dono do conhecimento, que já sabe tudo, que já domina tudo, e que é um pesquisador. Só tem pesquisa de quem não sabe as coisas, de quem não tem certeza das coisas. Você não vai pesquisar o que já está pronto, né? E essa coisa da pesquisa está muito embutida, posso dizer que é uma coisa, um eixo do Paulo Freire, não é? Um eixo que ele, como se diz, que ele recomenda para as pessoas, mas é um eixo próprio, ele vai pesquisando, ele vai vendo como é que as coisas se passam, ele vai modificando a sua prática, ele vai vendo que teve equívocos,
que pensou uma coisa que não dá certo, então precisa ser remodelada, como a gente faz, como nós todos que estamos aí na educação fazemos diariamente. A gente tem lá, programa lá um curso, no meio do curso está vendo que não está dando muito certo, a gente modifica, não é? Nós aprendemos com os nossos estudantes, com os nossos alunos, né? E a gente precisa estar disposto a isso. A gente precisa aprender, e o Paulo Freire nos ajuda a aprender, a sermos humildes cientificamente. Humildes no sentido de entender que a ciência, a racionalidade, o pensamento que vem sendo construído, ele é toda hora modificado. Modificado por quê? Porque temos incertezas, coisas negativas, coisas que não deram certo, né? E o Paulo Freire nos ensina muito a fazer isso, né? E nos ensina muito em diálogo com outros autores, como a gente procurou mostrar aqui, né? Para encerrar essa palestra, a palestra tem fim, né? Depois a gente pode conversar, mas palestra em si tem fim. Eu queria mais uma vez chamar a atenção para esse material que está disponível aqui e agora no seu celular, na internet, que é a edição em e-book do meu livro, A História das Ideias de Paulo Freire e a Atual Crise de Paradigmas, e dentro do livro você tem a conexão com os 30 vídeos que a gente fez para a TV UFPB, que estão disponíveis no YouTube. A coisa a acrescentar, que o pessoal da editora me disse, é que na medida de outras palestras como essa, de outros vídeos que a gente faça, esse material pode ser também acrescentado ao e-book. Isso é uma coisa muito interessante de se fazer, e o mais interessante é que isso é gratuito, está na internet, e a outra coisa interessante é que você pode chegar para o seu colega e dizer que tem esse material para ele ler, se quiser, obviamente, ter contato com as ideias do Paulo Freire. Muito obrigado por vocês estarem aqui, e a gente pode conversar o quanto vocês quiserem nessa sequência.